Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando segunda-feira, você sabe muito bem, 7 horas da noite, tem episódio novo aqui no nosso canal, neste programa que é o seu programa favorito. Porque aqui nós reunimos tudo que você gosta no mesmo lugar. Tem comida, tem bebida e tem boa conversa. Sabe aquela conversa, uma pimenta do reino importante para o nosso debate público? Você encontra aqui no nosso Talk Churras. Tudo bem, gente? Vocês estão bem? Como é que foi o final de semana? Tudo certo, tudo tranquilo? Olha, hoje vocês viram já o close de entrada, né? Dá uma olhada nesse frango que nós vamos fazer hoje, temperado, recheado, maravilhoso. Nunca fiz frango no Talk Churras, hein? É a primeira vez. E hoje eu vou receber aqui um convidado mais do que especial, porque o homem é um crânio, principalmente no que se refere à geopolítica, às relações internacionais, sabe aqueles conflitos de altíssimo garbo e elegância que nós vemos acontecendo no mundo? Pois é, o homem manja tudo, é professor de Relações Internacionais, é deputado estadual de São Paulo, foi eleito com mais de 150 mil votos, 130, 140, enfim, mais de 100 mil votos. O homem tem uma representatividade gigantesca. E a gente vai conversar sobre projetos futuros daqui a pouquinho, porque eu estou conversando com um homem que tem o nome mais difícil do planeta Terra, mas que conseguiu simplificar. Professor Roque. Fala, Paulo. Bom, Reni Ozzy Cuquier. E que aí? nome difícil, cara. Da onde vem esse nome, hein? Meus 4 avós não eram brasileiros. Meu! Libanês, Você não entrou na italiano, justiça polonês contra e eles? russo. É, fazer o quê, né? É o diferencial. Mas professor Roque é muito Muito legal. mais fácil, que são as iniciais, né? HOC, Reni, Ozzy, Cuquier. Eu gosto demais Roque. de professor Roque. Acho E que é um... combina, e rock, né? Tem Rock, rock and roll, rock balboa, tem vários rocks. Rock pedra, rocha. Escuta, você hoje está como deputado estadual Isso, de estou. São Paulo. Isso. Quantos votos eu falei errado na 130 introdução? mil. 130 mil votos. 2018 200 e um pouquinho. foi candidato, 130 mil votos. É. E aí, você veio daquela leva justamente daquela galera A que renovação, chegou, renovou. Aham. E aí, o que você sentiu? Olha, não é fácil, eu já sabia que não ia ser fácil, mas eu meio que não caí assim de paraquedas, né, Paulo? Você sabe um pouco da minha história, eu simplesmente... Como mandato, né? Eu me refiro, é o seu primeiro. Foi meu primeiro, mas eu não entrei na política assim, tipo, não, eu não sei o que fazer, vou entrar na política. Isso era um projeto meu. Preparou. Isso, eu morei 7 anos fora, estudei lá fora, trabalhei em organizações internacionais, como a Organização dos Estados Americanos. Foi secretário. Como a ONU, no Conselho de Segurança, me decepcionei, decidi voltar para o Brasil, fiz a estratégia da campanha do Novo em 16, municipal, e aí depois fui secretário adjunto de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, e aí sim, né, falei, acho que agora chegou a hora, porque tinha a questão da janela de, enfim, de uma oportunidade de você ter uma renovação, era o momento, tinha aquela onda, tinha o partido, que isso é importante, é difícil entrar na política brasileira, você sabe disso, os partidos têm histórias de corrupção e, eu sou um cara muito correto e eu quero entrar para fazer diferença e não me envolver nessa zona, nessa confusão toda. Então você precisa de um lugar que seja, assim, totalmente blindado, zerado, limpo. E o Novo, indiscutivelmente, apesar de todas as outras dificuldades que o partido tem enfrentado, esse tema, a gente tem certeza que é um lugar que não tem esse problema. Ainda. Eu não sei se ele crescer, isso Porque pode o acontecer. ser humano é falho. Exato, o ser humano é falho, concordo com você, todas as instituições vão ter isso. O que faz a diferença é você punir, corrigir, Perfeito. arrumar mecanismos de controle e tal, e, enfim, e ter uma linha reta, certa, para o que é correto. E aí eu achei que aquele era o momento, e vim, e deu muito certo. Você gosta de um vinho que eu sei. Gosto. Neste programa, Reni Ozzy Cuquier, meu caro amigo, aqui existe uma regra. Você precisa sair daqui satisfeito. Tá certo. Se você não sair bom. satisfeito, nós não publicamos o vídeo, porque nós vamos passar aquela vergonha básica que nós não queremos. E falando em vinhos, a Gran Cru é a nossa grande parceira aqui deste canal. E o Eric da Gran Cru vai mandar aquele vinho padrão pra gente. Qual que é, Eric? Conta pra gente, por favor. Paulo, tudo bom? Hoje a gente enviou para o seu churrasco o Escorihuela Gascon
da Argentina, Malbec, 100% Malbec, daqueles vinhos de mais corpo, mais potência, que vai muito bem com o churrasco, é a uva típica do churrasco argentino. Então, lembrando que vinhos como esse você encontra no nosso clube de vinhos da Confraria Gran Cru, né? É o melhor clube de vinhos do Brasil. Um grande abraço e sucesso! Muito bem, Escorihuela Garçon, o mais conhecido Malbec 2019 da Argentina, vinho argentino. Você gosta bastante de vinho? Gosto. Entende de vinho? Não posso dizer que eu sou entendedor de vinho. Não é aquela coisa, Gosto né? de uma ou outra uva e olhe lá. Que uva que você gosta? Malbec você gosta? Gosto. Malbec é bom. Malbec é uma uva que orna muito bem com carne, né? É uma coisa que harmoniza bem, né? Esse é um vinho, gente, que vocês encontram justamente no Clube da Gran Cru. Entra lá no site da Gran Cru, se você assina o clube, você recebe alguns vinhos na sua casa e é só vinho, meu. Bom, esse vinho é um vinho de mais ou menos uns R$100, mas assim, com aquela qualidade que vocês sabem que a gente só indica vinho legal aqui para vocês, procurando, obviamente, diminuir o valor, certo? Mas é para aquela ocasião extremamente especial. Meu querido professor Roque, você, como você estava dizendo e explicando um pouco para a gente, você entrou em 2018. Em 2018 a gente teve aquela onda de renovação forte que aconteceu. Bem forte que aconteceu, enfim, aqueles candidatos que pregavam isso tiveram uma certa vantagem, venceram, enfim. Eu queria te perguntar o seguinte, o tempo passou, nós já estamos aí em 2021. Você acha que agora, 2022, as pessoas que foram lá, ganharam a eleição e não entregaram, vão se ferrar? Bom, não se reelegem? Não. Eu tenho muita clareza que... Primeiro que, assim, para mim tem uma tese que eu nunca comprei, nunca achei a tese, e, assim, que eu vejo diferente, que é a ideia de novo jeito de fazer política, ou nova política. Não existe isso. Existe boa política e política ruim. Política não muda, é um fenômeno humano. Desde os gregos, Aristóteles já nos explicava que a política é uma condição natural do ser humano. Então você faz política. A política ela tem uma força própria, entendeu? Ela está presente... As pessoas falam de política aqui no Brasil e não gostam porque elas pensam em política partidária, governo, mas não entenderam política com P maiúsculo. Que é o quê? Fenômeno humano. Todo ser humano faz política o dia inteiro. Toda vez que tem interação de uma pessoa com outra, está tendo política. E como nós não conseguimos viver isolado, a gente vive em grupos, em sociedade, a gente faz política 24 horas por dia. Então essa ideia de que vamos reinventar a política, isso assim não tem como, porque faz parte da essência do ser humano. Então não vai reinventar. Política, né? O ser humano faz política o dia inteiro, em casa, com a sua esposa, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, com a sua família. Em todos os lugares você faz política. Por quê? Porque se diverge de mim, a gente não vai concordar 100% das coisas nunca. E toda vez que tiver divergência, tem embate, tem vontade de que a gente caminhe para o meu lado e não para o seu. E aí tem conversa, tem argumentação, tem persuasão, tem negociação, tem troca para a gente conseguir caminhar para algum lugar. Então, porque eu te pergunto saúde em primeiro lugar. Saúde. Saúde, turma. Eu te pergunto justamente pelo seguinte sentido. 2018 a gente viu lá, vamos renovar tudo e tal, não sei o quê. E teve uma galera que eu pelo menos vi que entrou e que ganhou a eleição, que é uma galera que gosta de dar aquela lacrada na rede social. O que eu me refiro a lacrada na rede social? Então o cara vai lá, tal, ele grava um videozinho e tal, e posta na rede xingando um, falando mal do outro e tal, não sei o quê. E aí, meu, puto engajamento, né? Vai, curtida, comentário, tá, aquela coisa das torcidas na rede social e tal. E a atividade parlamentar não tem nada a ver com isso. Não. Ou tem? Como é que você vê isso, né? Porque quando você fala de entrega, você está querendo se referir a quê? Resolver os problemas. Qual a função do representante? Você vai lá para coordenar ações de solução dos maiores problemas que existem na sociedade. Porque assim, você olha para a rua, para a saúde, para o saneamento, e, cara, na sua vida privada você não consegue resolver isso. Quem é que tem que resolver isso? Alguém tem que ser responsável por esses grandes temas, pela organização macro da sociedade. E é isso que o representante vai lá fazer. Ele vai discutir e achar soluções.
E assim, quando a gente fala do legislativo, Paulo, ainda tem uma questão mais importante, que é o quê? Nós estamos trabalhando em órgãos colegiados. Ou seja, não sou eu, não é o Rene vai lá e fala assim, não, eu acho que São Paulo ou o Brasil deveria ser assim. Quantos são lá na Assembleia? 94. Então tem você e mais 93. Isso, e esses 93 estão representando quantos milhões de pessoas? 44 milhões de pessoas do estado de São Paulo. Ou seja, precisa ter articulação, precisa ter A negociação. articulação, essa palavra ela é feia, ela soa traição, sacanagem no Brasil. Pelo amor de Deus, assim, tipo, a não ser que você queira rasgar a democracia e não curta e fale, não, vai ser só do jeito que eu quero. Enquanto existirem 44 milhões de pessoas no estado de São Paulo e 215 no Brasil inteiro, eu vou ter que conversar com os outros que representam parcelas da população que não pensam igual a mim. Aliás, pensam o oposto do que eu penso. O que eu posso fazer? Eu posso subir lá no púlpito, no plenário, e ficar gritando e xingando esses outros 93 caras ou mulheres, e falando assim, meu, o que vocês acham são absurdos, seus imbecis e tal, e que palhaçada, blá blá blá. Ou eu posso virar e falar assim, tá, eu faço isso pra minha torcida, e aí minha torcida fica feliz, ou eu tô aqui pra resolver os grandes problemas? E aí como é que eu vou resolver se eu tô num órgão colegiado, um órgão coletivo? Eu tenho que chegar pra cada um dos outros 93 e falar, meu, a gente precisa resolver o problema do saneamento básico do Brasil. E aí, o que você pensa, Paulo? Supondo que você é um dos 93. Aí você fala, olha, pelo amor de Deus, não, saneamento não é a coisa mais importante. Eu falo, não, mas meu, saneamento é muito importante, deixa eu te explicar por quê. Porque envolve saúde, envolve meio ambiente, envolve tantas questões sérias. Aí você fala, tá bom, entendi seu ponto. Ô, se eu fizer um negócio, você me ajuda? Você votaria a favor? Você apoiaria um projeto assim? Aí você fala assim, tá bom, esse cara simpático, veio aqui, me mostrou, teve um ponto, me apresentou essa história, ok, eu topo. Agora, se eu tivesse subido lá no púlpito, no plenário, e gritado e te xingado, como é que eu ia estabelecer essa conversa com você? E no final das contas, qual ia ser a minha entrega? Nenhuma. Nenhuma. E a entrega não é eu satisfazer a emoção do fígado, da torcidinha, da rede social. A entrega é resolver os problemas do Brasil. Você foi relator da reforma da Previdência Fui. aqui em São Paulo, o que mais você fez? Eu aprovei 3 leis. E sancionadas. As pessoas não têm ideia, Paulo, que é aprovar uma lei. A A complexidade saga disso, que é, o processo, a dificuldade, quantas etapas você tem que vencer, quantas pessoas você tem que convencer, quanto você tem que estudar, quanto que você tem que ouvir aquelas pessoas que vão ser impactadas por aquela lei. Essas leis você está falando de quais? Política estadual sobre drogas. O Estado de São Paulo não tinha uma política de Estado. Ou seja, um governador gosta do tema, faz alguma coisa. Outro não gosta, não faz nada. Política de Estado, todos têm que fazer. Cada um faz o que acha, mas tem diretrizes comuns. Perfeito. Ligados, por exemplo, à prevenção. Tem um custo absurdo a dependência. Eu não trato de liberação, legalização, essa discussão ela é federal, não é estadual. Mas a minha lei tenta otimizar os usos do recurso e solucionar um problema sério, que está ligado com a Cracolândia, que foi um lugar que eu trabalhei como secretário adjunto de segurança, enfim, fiz uma pesquisa aprofundada. Então, daí veio a minha motivação e meu aprendizado para fazer a política estadual sobre drogas. Primeira. Segunda. Multa quem fura a fila da vacina. Isso é interessante. Extremamente uma lei necessária para o momento crítico. Inacreditável ser necessário isso, né? É Brasil. Mas E aí Brasil. o problema, e aí começa a falta de consciência que as pessoas têm sobre a sociedade que elas estão inseridas. Total. Porque não é o político que é corrupto, o político não veio de Marte. Ele veio do Brasil. E aí, se as outras pessoas precisam levar multa porque elas furam a fila na vacina, quer dizer que a sociedade inteira tem uma cultura corrompida, uma cultura do jeitinho que a gente está cansado de saber. Então, fui lá e aprovei a lei, foi sancionada. Super importante essa lei, oportuna, necessária, pontual ali na hora, na crise máxima. E a terceira? Eu puno mais severamente, é uma lei que aprova a punição mais severa para quem comete crime de corrupção durante estados de emergência ou pandemias. A gente assistiu a corrupção. E foi aprovada essa lei. Foi aprovada e sancionada. Só que é uma lei estadual. Eu não aumento a punição criminal. Depois que ele foi condenado, ele tem penas administrativas. Entendi. Entendeu?
Porque é o que eu posso como deputado estadual. Sim, você tem os seus limites Isso. ali impostos pela federação. Além disso, relator da reforma da Previdência, as pessoas não entendem, assim, claro, uma grande reforma do Estado, mas eu vou te dar uma noção e para todo mundo que está assistindo a gente, para entender o que é a reforma da Previdência. Você tem de 500 a 600 mil funcionários públicos do Estado de São Paulo que recebiam mais dinheiro para sua aposentadoria do que nós no Estado de São Paulo gastávamos com saúde, segurança e educação. Cada uma dessas 3 áreas não se gastava tanto do que você gastava com a Previdência. Né? Ou seja, traduzindo, olha o que eu tô apontando aqui. Você tem 44 milhões de pessoas que estão recebendo menos benefícios públicos dos impostos que elas pagam do que 600 mil pessoas. Essas são as desigualdades do Estado brasileiro também. Essas são as desigualdades do Brasil. Uma elite, não uma elite econômica, uma elite do funcionalismo, ou uma corporação, o funcionalismo público, e não é nada contra eles. As pessoas vivem mais, as pessoas vão ter que trabalhar até mais tarde, vão se aposentar mais tarde. Você precisa reformar isso, precisa adequar. E isso é uma discussão de justiça. Por quê? 44 milhões versus 600 mil e tem mais dinheiro vindo para cá, isso não é equilibrado. A reforma da Previdência trouxe uma economia de 50 bi, mais de 50 bi, em 15 anos. Fui mordido no processo da votação ali da reforma por um deputado do PT. Você lembra dessa história? Putz, era você que foi mordido. Vocês lembram dessa história, gente? Quando o cara deu uma mordida num deputado de São Paulo. Você ficou com o braço todo ferrado, lembra? Foi aqui no ombro. O Arthur... Você tem a marca do dente de um deputado Não ficou PT. cicatriz, não ficou cicatriz. Mas eu fui mordido por um deputado do PT. Você foi marcado pelo PT na sua vida. Fui, dentro do plenário. E assim... Pensa que loucura. O Arthur Duval, mamãe falei, começou a chamar os sindicalistas de vagabundos, tá? Os deputados do PT ficaram loucos. Aí ele falou de novo. No que ele falou de novo, subiram 4 deputados do PT para ir bater nele. E eu subi correndo atrás. Eu lembro daquele vídeo, puta barraco. Puxei um, segurei o outro, empurrei. E aí um deles eu fiquei segurando e ele tentando ir para cima. E eu segurando ele não conseguia soltar. De repente, o cara aqui, Paulo, ele começa a me morder, eu olho assim e falo, cara, você tá me mordendo. E tipo, assim, eu me controlei muito. Pra não dar um soco. Não, tipo, fazer um negócio assim, lógico, você tá sendo mordido por outra pessoa. Sai fora, irmão. O que você faz, né? Beleza, me controlei, ok. Terminou o quebra-pau absurdo. Eu subi lá e fiz um discurso moralizante, né? Adulto. Falei, o que vocês estão fazendo aqui? Então, mas deixa eu pegar justamente esse ponto, porque você é um cara, eu acompanho bastante você já de tempos, você é um cara bem equilibrado no que se refere às críticas que você faz ao governo federal, à atuação que você tem em relação ao governo estadual. Você consegue ter uma certa ponderação nesse sentido, né? Você foca por muitas vezes o fato, esquece da narrativa, enfim. Como que você faz isso no Brasil de 2021? Assim? Como é que você consegue fazer isso? Porque eu juro pra você, por muitas vezes eu tento fazer isso nos programas que eu apresento, levar uma certa ponderação. Você faz isso muito bem. Eu tento, cara, tento. Tem vezes que eu não consigo, mas eu juro pra você que eu tento e eu vejo uma dificuldade enorme das pessoas compreenderem isso. É difícil essa compreensão. Porque hoje, se você não escolher uma torcida, você tem o carimbo de isentão na testa. Já começa daí. É o isentão. Já mete o isentão na tua testa, já vai. Só que esse isentão, por muitas vezes, é o cara que traz um debate que essas torcidas não trazem. Não trazem, é muito difícil. Eu subi lá no plenário nesse dia e fiz um mega discurso acabando com todo mundo. Falando, isso aqui é uma palhaçada. Nós estamos aqui para trabalhar, para arrumar solução. Eu só escuto o discurso que não tem nada com nada, ideológico. De um lado o PSL falando do Lula, do outro Lula, a galera do PT falando do Bolsonaro. Vocês não falam sobre os problemas, sobre os assuntos, entendeu? E aquilo é muito frustrante. E aí eu fiz um discurso, assim, acabando com eles, né? Falando, vamos ser adultos, gente. A gente veio aqui fazer o quê?
E eu ganhei com essa história 3 mil seguidores. O Arthur, Num dia. isso, mas o Arthur que fez a briga, 300 mil seguidores. 300 mil. Porque é a paixão, entendeu? Tem um vídeo meu no meu canal que, assim, Ou quem seja, não conhece... ele brigou e ganhou 300, você tentou apartar, ganhou 3. Porque o que o brasileiro quer, Paulo? Infelizmente, a gente tem que entender. O brasileiro gosta de novela, gosta de futebol, gosta do circo. E ele quer ver essa guerrinha, ele quer ver o circo, ele quer ver o negócio. Ele não quer sentar e trabalhar a solução. O que é muito estranho, porque você trabalha a solução dentro de casa. É estranho. Você trabalha a solução no seu trabalho, mas você entra no seu trabalho lá na Jovem Pan e começa a gritar com os caras, xingar todo mundo. Assim, eu sei que tem as briguinhas ali, mas, meu, chega uma hora ali nos bastidores, vocês têm conversa de adulto e fala assim, ó, chegar na redação, sair gritando. Pô, pelo amor de Deus. Eu não conheço nenhuma pessoa que consegue ter qualquer sucesso, qualquer mínima estabilidade profissional se comportando desse jeito na vida profissional. Ao contrário. Você engole uns sapos, você conversa com outros, você cede aqui. Poder de se relacionar, né? Todo mundo vive assim. Por que raios que tá todo mundo esperando que na política seja o circo? Entendeu? Essa é a infantilidade do brasileiro na questão da maturidade política. Tem um vídeo meu no meu canal, canal Professor Roque, aliás, eu sugiro a todos conhecerem. Estamos crescendo muito. E tem um vídeo que chama Por que eu não quero ser amado? E tem aquele ditado no Brasil que não se discute: futebol, religião e política. Esse ditado fez o brasileiro incorporar a política ao futebol e à religião. Então, nós tratamos os políticos brasileiros ou como sou da torcida dele, ou ele é um deus. Messias, mito. É isso aí. Sem Deus é o cara, o líder, ou você torce que nem... Não existe mais fato hoje, Não. existe narrativa. Então, o que acontece? Nós, de alguma maneira, incorporamos essa situação e temos esse comportamento de torcida e de religião. E por isso que o vídeo chama Eu Não Quero Ser Amado. Porque eu não quero ser amado. Eu quero que as pessoas tenham uma conversa adulta comigo. Não vamos concordar em tudo. Não vamos. Você não concorda em tudo com a sua mãe, com o seu pai, com a sua mulher, você não concorda. Mas vamos sentar para conversar. Isso, vamos sentar para conversar, nessa daqui você vai ter que engolir, não vai ser do jeito que você quer, mas confia em mim, eu tô lá todo dia, eu tô respirando isso todo dia e vamos avançar. E outras horas nós vamos ter que conversar, você vai me perguntar por que foi assim, não chegar me xingando, isso é adulto. O brasileiro tem comportamento adulto nas outras áreas da vida, não na política. Por quê? Qual que é a razão que você acha? Porque a gente é imaturo. Carente. E tem uma certa a carência. palavra é analfabeto politicamente, né? A gente não sabe o que é política. A gente acha que política é um negócio feito de bandidos. Mas você não acha, Reni, que é um momento... Nós não estamos numa fase de transição, porque a gente saiu de uma sociedade que era absolutamente apolítica. Não existia o que existe hoje. Acho que sim. Nós não estamos naquele caminho de... É um processo. Agora é hora da gente... já entendemos já sabemos que política existe. Agora a gente precisa se aprofundar, se aprimorar no debate. Você não acha que a gente está nessa fase? Acho que sim. Acho que todo o processo de maturidade ele leva tempo. E concordo com você. Não é que já foi pior, mas foi mais apático. Foi bem mais apático. Isso. E agora talvez tem mais gente engajada. O problema é que estamos engajados de um jeito ruim. Órgão colegiado. E por que eu falo isso? Porque as pessoas não imaginam, elas não entendem o que é isso. O que é um órgão colegiado? Coletivo. Eu posso impor a minha decisão? Não. Eu só aprovo o projeto se eu convencer as outras pessoas. Como é que eu vou convencer elas se eu subo lá em cima e xingo elas? Eu explodi as pontes. Os meus projetos de lei tiveram votação total. Então, mas esse cara, exatamente como você, esse cara que tenta justamente ter uma ponderação, trazer um bom senso para o debate público, esse cara vai ter espaço em 2022 eleitoralmente? Então, porque para estar lá precisa ganhar a eleição, certo? Se você resumir esse cara a um aspecto que ele pode ter, que é a figura do isentão, do não quero me comprometer. Que é o que muitas pessoas fazem hoje, Isso. Principalmente os integrantes das duas torcidas. E concordo, e diria para você que não, esse cara não vai ter chance. Mas
você colocou aí de uma maneira mais apurada o que eu sou. Cara, eu não sou um isentão. Os problemas não são sempre. Você não vira pro seu filho e fala assim, aí ele pergunta, mas eu tenho que ir pra cá ou pra lá? Você fala, olha, você precisa pensar, olhar, a resposta não é preto no branco. Não, a verdade ela sempre está no meio. Uma mistura. Nem se é verdade ou não, você tem que olhar, você vai ter que negociar, você vai ter que entender. E eu acho que, no meu caso específico, eu não estou me apresentando como isentão. Eu estou me apresentando como um cara técnico, preocupado em resolver grandes problemas, e o meu prazer, a minha satisfação é resolver esses problemas, e eu tenho as entregas para mostrar, e aí as pessoas vão olhar para mim e falar, não, esse cara, ele é técnico, e ele quer resolver, e ele tem uma vontade, e ele está lá trabalhando. Então, elas vão valorizar isso. Realmente, se elas me olhassem como alguém frouxo, que não quero me comprometer, eu cairia na parcela ou na categoria do isentão, aí eu não tenho chance. E eu acho que o isentão não tem chance. É que eu não sou um isentão. Não é porque eu não lacrei de um lado ou no outro que eu não estou mostrando outras coisas. Eu estou tentando trazer a complexidade dos problemas. Eu estou tentando mostrar como é o processo de solução. Por exemplo, toda política ela é decidida nos bastidores. As pessoas não entendem isso. Por quê? Porque quando você sobe no púlpito, no ali plenário... é o show, né? Show! O que é o show? Eu estou falando com a minha torcida. Só que assim, você pode pensar pequeno e preservar a sua torcida e falar só para ela, ou você pode trazer grandes feitos que uma hora a população vai reconhecer e falar, cara, esse cara tem um plano. Como tirar a gente dessa lama. Eu vou dar um voto de confiança nele. E ele já mostrou, ele tem um histórico mostrando aqui. Eu posso não concordar 100%, e ninguém vai concordar 100% comigo, e eu não quero que concorde 100%. Mas eu estou pensando num plano, e eu estou trabalhando para avançar, para melhorar o Brasil, com situações práticas. E por que acontece no bastidor? Porque no bastidor eu não tenho a influência da resposta emocional da torcida. Perfeito. Então aí E eu a coisa converso com flui você. mais. Isso, aí eu converso com você e falo assim, pô, Paulo, A conversa é outra. o que você não pode ceder? Vamos supor que você é do PSOL. Aí você fala assim, imagina, eu não posso defender uma privatização. Eu falo assim, tá, então o que te incomoda? Ah, não, os benefícios na hora de demitir as pessoas que estão aqui, os funcionários públicos. Eu falo, tá, e se eu negociar com você uma demissão mais apropriada, do jeito que você prefira? Você pode fazer uma oposição menos caótica a esse projeto? Posso. Ele precisa fazer oposição, porque a torcida dele espera, senão se ele não fizer isso, ele traiu a causa dele. Mas ele vai falar, posso, mas isso eu tenho que construir aonde? Atrás do show, não no palco. E as pessoas não entendem isso. Elas olham sempre com um lado negativo, pejorativo. Agora, quando você diz que você está se apresentando a quê? Você é candidato ao Senado? Pré-candidato ao Senado? Sou pré-candidato ao Senado. Ao Senado por São Paulo? Por São Paulo. Por quê? Várias razões. Tudo que eu faço na minha vida é ponderado, é sólido. Eu não quero dar passo, eu não tenho, eu não estou aqui para status. Aliás, não tem bônus nenhum em estar na política, só tem ônus. Eu estou porque eu gosto do propósito de melhorar o Brasil. É um ideal, eu sou um idealista nesse sentido. E eu dou passos sólidos e consistentes. Então, eu depois de nem 3 anos de mandato, Paulo, como deputado estadual, eu vi o potencial que eu tive de entrega. Você não aprova e sanciona 3 leis. E não é o nome da rua, o nome da praça, não é esse tipo de lei. Você não faz isso se você não entender o funcionamento da dinâmica política. Você não é relator da reforma da Previdência, você não é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, porque todos os projetos de lei têm que passar por essa comissão e relatou mais de 200 projetos. Você não é o presidente da Comissão de Relações Internacionais, esses são os meus feitos, e são muito sólidos. Agora, você está hoje no Partido Novo. Estou. É filiado hoje ao Partido Novo, se elegeu pelo Partido Novo. Meu mandato você estava no processo seletivo para disputar a vaga de Senado. E aí você saiu. Por quê? Eu saí porque, assim, qual a vantagem competitiva de uma instituição ou de um grupo pequeno? Você ser coeso, porque somos poucos, é só eu e você. Ou sou eu e você mais 100.
Vai ser difícil da gente concordar ser mais 100. Então somos pequenos, somos poucos, vamos pensar igual. 1. 2. Você é pequeno, você é ágil. Imagina uma empresa pequena. Ela é ágil, ela é rápida. Então quando você é pequeno, você é um partido pequeno, você tem que ser ágil, flexível e coeso. O Novo não é nada disso hoje. O Novo perdeu a unidade, tem uma mega divisão interna. O Novo, ele demora para tomar as decisões. O Novo briga publicamente, sendo que ele é pequeno e fica brigando o tempo inteiro. Então, eu entendi que o Novo não está preparado ou ele vai ter uma curva de aprendizado muito maior. Você estava falando na questão da maturidade política, do bom senso. Você não acha que falta isso ao Novo? Não é um partido muito imaturo ainda, politicamente? Porque ele é uma... Porque a figura, é assim, não estão brincando de fazer política? Então, porque o Novo, ele nasceu de pessoas que não eram da política. O que é fenomenal, Paulo. Por quê? A gente não quer mais gente participando. Sim. Isso não é o Brasil mais maduro, a sociedade mais madura. É muito orgulhoso e bonito de ver empresário, profissional liberal, gente que não tinha nada a ver, virar e falar assim, vamos montar um partido político. Que loucura. Sair da apatia, né? Pô, sair da apatia, da zona de conforto certeza, e botar a cara pra bater. Tem um mérito incrível nisso. Tem, Só que aí tem um outro lado. Como tudo na vida. Tem o lado bom e o lado ruim. Tem o lado positivo, tem o benefício e tem o custo. Qual que é o outro lado? Ninguém entendia de política. E aí todo mundo achou que a política, ela não precisa, ela é racional e meritocrática e mecânica. O que eu quero dizer com isso? Que você tem uma fórmula, que você não precisava discutir com o outro. Então o Novo, ele entra na política com uma visão apolítica. De não querer fazer política. De rechaçar, rejeitar o processo político. E isso é problemático. Por quê? Impede você de conquistar os resultados dentro da política. É a política por e-mail. Por e-mail ou por falar assim. É um outro tipo de... Vamos fazer uma call. De lacração inversa. De virar e falar assim, olha... Eu não gasto nada, eu só economizo, eu voto contra tudo. É meio querer fingir que nada acontece eu tô de criar fora. um mundo à parte. Eu tô de fora e eu tô criticando tudo que tá ali dentro. Ok. Assim, eu sou limpinho. Eu sou limpinho. Eu não participo desse negócio. E eu não acredito nisso. Por quê? Os grandes problemas precisam... Você vai ter que entrar de cabeça no negócio. A cabeça ali e falar assim, cara, como é que a gente privatiza a Petrobras? O PSOL, a esquerda, o PT não aceita. Os corporativistas, a turma do Bolsonaro também não aceita. E aí? Como é que convence? O que esses caras estão dispostos a trocar para eu dar esse grande passo para o Brasil? Sei lá, primeiro, esse é o passo mais importante? Não sei, eu estou jogando um exemplo aqui. Eu só estou dizendo que você precisa entrar dentro do processo político e você precisa ceder parte das suas pautas para conquistar outras que você julga mais importante. Ninguém consegue tudo o que quer o tempo inteiro. E aí, eu acho que o Novo, ele ainda vai ter um tempo de maturação para aprender a fazer isso. E eu estou em outro ritmo. Basta olhar para as minhas entregas. Com toda a humildade, você comparar a quantidade de entregas que eu tenho, é muito diferente. Porque eu já entrei na política com outra visão. Por quê? Porque eu sou um cientista político. Já tive meu negócio quando era mais novo e tal, mas eu não vim com uma bagagem zero. Eu trabalhei em organização internacional, sou professor desse assunto. Óbvio que eu entendi o processo político. Eu entrei me comportando com outra dinâmica. Tanto que a leitura dos outros é diferente sobre me falar, não, o René ele tem mais noção de política. E ok, não estou dizendo que eu sou especial, só estou dizendo que eu tinha uma vivência com isso. E que isso me ajudou a entregar melhor. E é isso que falta, e por isso que eu quero ir para o Senado. Porque eu entendo que se eu estiver no Senado, eu sinto com 2 senadores, Paulo, que é uma casa legislativa com um nível mais elevado. São figuras mais sêniores, pessoas que já passaram pelo executivo, na maioria das vezes, é um debate mais sério, os assuntos são mais sérios. E aí, se eu sentar num café da manhã, num almoço, com 2 senadores, e eu convenço eles de algo, eu mudei o rumo do Brasil. E isso é maximizar o meu impacto no Brasil. E é isso que eu quero. Eu estou na política para isso. Aí tudo, mas não seria mais
garantido você ser deputado federal? Seria, mas eu não estou pela garantia, eu não estou pela segurança, eu não estou buscando emprego. Eu não quero ser amado, eu quero resolver grandes problemas. Onde é que eu resolvo o meu maior grande problema que eu posso dentro do que eu estou capacitado? Você fala assim, mas você está capacitado para ser governador? Olha, acho que eu não estou pronto para isso. Para Senado, você acha que você está? Me sinto plenamente seguro da atividade de um senador, do processo legislativo, da casa colegiada, casa coletiva, com 81, não com 93, e aí sim fazer uma diferença num nível onde o Senado brasileiro foi esquecido. Muito bem. Por quê? Porque o Senado virou uma casa de aposentadoria. Reni, o papo tá muito bom, mas o que tá melhor é a cara desse frango. Dá uma olhadinha nessa crosta aqui, turma, ó. Aí, o que eu vou fazer, ó? A gente dá aquela cortada aqui no meio, ó. Nossa, que coisa linda. A gente vai cortar em várias rodelinhas aqui o nosso frango de hoje. Este frango temperado, vocês estão vendo que tá cru, normal isso. É muito difícil você conseguir fazer com que a carne lá do meio, ela fique no ponto ideal. Sem problema nenhum, a gente vai voltar com essas peças para nossa ilustre grelha, certo? E aí a gente vai dar aquela fincada básica na churrasqueira. Muito bem, turma. Aí o que eu vou fazer então? Vamos pegar essas belíssimas rodelas que eu fiz aqui e voltamos para a grelha para dar aquela douradinha boa e ficar naquele gostinho bom que a gente sabe que vai ficar. Agora, meu querido professor Roque, você falou bonito, frases extremamente importantes, o teu trabalho é bom. Agora, existe um ponto nessa história. Não adianta nada você ter tudo isso se você não tiver partido para se candidatar. Você vai para onde? Eu tô conversando com todo mundo, Paulo. Sair do Novo você vai. Olha, eu não tenho mais espaço para o projeto do que eu quero ali, entendeu? E assim, eu não sou um daqueles caras que vou sair gritando, atacando. Não existe mundo perfeito, não existe partido perfeito. Eu sou muito maduro, realista e consciente. O Novo tem qualidades assim únicas que nenhum partido tem. E tem os seus defeitos também, e ok, e tudo bem. Ele vai amadurecer com o tempo. E agora, nesse momento, não condiz com o meu projeto, não condiz com a velocidade que eu quero fazer as coisas. Então eu tô conversando com outros partidos, não sei o que vai acontecer. Enfim, estamos num momento de articulação. Muita incerteza, articulação, mas incerteza, né? Cada dia surge uma terceira via nova, cada dia surge um candidato novo, cada dia ninguém sabe qual que você acha que vai dar nisso daí? Olha, porque a gente tem Moro, Dória, Mandetta, Ciro, quem mais? Amoedo. Fala do Datena não vem. Mas no final das contas, você acha que vai ser o quê? Acho que vai vir mais um. Eu tenho uma aposta. Acho que são os três que estão colocados, que é Ciro, Lula e Bolsonaro, e mais um. Que eu não acho que... Eu não sei se eles não vão compor, entendeu? Se vier Moro e Dória, não sei se não vai compor. O Mandetta já tá aberto à total composição. Não acho que ele é o cabeça de chave. Eu acho que o Dória Amoedo, vai ser esse nome e o Moro vai apoiar o Dória. Eu também penso assim. Eu também acredito nisso. Eu acho que esse vai ser o Muita resultado. gente fala que eu sou louco falando Não. isso. Quando eu falei isso no programa, eu recebi várias mensagens falando isso é uma piada, não sei o quê. Aguarda. Assim, vamos fazer uma distinção para as pessoas. Você Essa pode é a não avaliação. gostar. Não importa não fazendo se uma gosta ou análise de não, paixão. nós estamos fazendo uma análise do que pode acontecer. E eu concordo com você. Eu acho que vai ser isso. Vão ser 4 candidatos. Eu acho que Moro, Mandetta e Dória vai tudo com o Dória. Isso. O Dória vai ganhar as prévias, Isso. o Eduardo Leite não vai ser o candidato do PSDB. Concordo o Dória com você. ganha no PSDB. Concordo com você. Moro e Mandetta apoiam Concordo ele. com E aí você. vai ser Lula, Bolsonaro, Ciro e Dória. Concordo com você. Essa é a minha Repito, aposta. para todo mundo que está assistindo a gente, isso não é torcida, isso é análise. Você pode não gostar, pode não concordar, ninguém perguntou se eu acho que isso é o melhor ou não. Nós estamos falando o que nós achamos que vai acontecer. E eu acho que exatamente esse é o Não, cenário. você quer ver torcida age assim, ó.
Imagina, Bolsonaro tá eleito no primeiro turno. A torcida faz assim, ô irmão, você é louco, vai dar Lula, você é mó burro, você não sabe de nada. Ô, é Dória já ganhou. Isso, se vocês querem ver esse tipo de análise, aí, meu amigo, aí vocês têm que entrar em outro canal. Aqui vocês vão ver um debate. Eu acho que o Bolsonaro... Eu concordo totalmente com você. Eu acho que exatamente são esses quatro. Lula, Ciro, Bolsonaro e Dória. Acho são os quatro que candidatos. o Dória tem uma puta de uma rejeição que ele vai ter que trabalhar. Tem. Vai ter que trabalhar. Mas eu acho que... Tem caído, Tem a caído, rejeição dele tem também caído. acho. Quem tá olhando pra pesquisa, eu não acredito em pesquisa. É, Bom, isso, então você faz, isso, então você aí não, é aquele você não vai no discurso. médico, não faz nada, porque você não acredita em Mas nada. eu acho que o Bolsonaro recentemente deu uma cartada eleitoral, eleitoral, não estou dizendo que eu concorde com essa cartada, eu estou dizendo que ela é eleitoral, que é a grana no bolso das pessoas. Vai comprar voto pra que cacete. vai dar um problema. Vai comprar voto pra cacete. Mas a situação econômica do país Concordo. vai assim, vai ficar muito ruim, muito franguinho ruim. pra você. Obrigado. Vai ficar muito ruim, Paulo, e isso vai jogar contra o Bolsonaro no final. Você acha que no final das contas mais vai prejudicar do que ajudar esse auxílio emergencial? Acho. Interessante isso. Acho muito. Por que Porque que a você acha? situação econômica maior do país vai ficar comprometida. E o Bolsonaro tem um apoio ainda de uma parcela do mercado financeiro, de O empresários. Bolsonaro não, né? O Paulo Guedes, né? Também. Você é liberal, certo? Sou. Como é que você avalia o Paulo Guedes? Desculpa, eu não sou guedista, muito ao contrário, eu acho que o Paulo Guedes, ele chegou lá e tá ficcionado com a ideia do poder, tem que satisfazer o chefe dele. O Bolsonaro é corporativista, veio do funcionalismo público, defende essa parcela da população, esse grupo. Então, eu não acho que o Guedes entregou o liberalismo que ele tinha que ter entregado. Tem umas ideias ali, tipo, reduzir os municípios, mas não adianta nada porque isso não virou realidade, entendeu? E não virou porque não tem um empenho político. O empenho político vem do presidente, vem do Bolsonaro, não aconteceu. Então o Guedes não mostrou que é um liberal. Chegou lá no poder e ficou confuso. Como que eu faço acontecer isso? Ao contrário, tá dando 1 milhão de exemplos de não liberal. O negócio do teto de gastos. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso arrebentou o Brasil. Isso arrebentou. Esse foi o passo de total movimento populista, assim, a gota d'água, a cereja. Isso vai arrebentar a questão econômica, a inflação, os juros, tudo no Brasil. E esse efeito vai ser muito mais nocivo do que o ganho com a parcela da população que ele está ajudando. Mas é destrutivo. Isso é muito clássico. Não é surpreendente dado o que eu acho que eu já vi na minha leitura do Paulo Guedes, mas é um passo absurdo o Guedes dar isso e falar que ele é um liberal e fazer um negócio desse. Então, isso vai ser muito ruim para o Bolsonaro. A torcida não vai aceitar, não vai concordar. Eu posso estar errado na minha leitura, essa é uma análise minha. Ninguém é o dono da verdade. Também tem lá na frente nós vamos ter que olhar e conversar e vamos ver qual vai ser o resultado. Eu acho que o resultado vai ser ruim para o Bolsonaro com isso. Ele está se afundando, está ficando difícil, vai ficar muito complicado para ele. Situação econômica seguindo passos de Dilma. E aí não sei como que ele vai viver com isso, ou como que ele acha que esse é um projeto político para ele se dar bem. Gente, nós estamos aqui batendo um papo neste episódio do Talk Churras com o professor Roque, falando bastante agora da atuação dele, os rumos aí que ele vai tomar para 2022. Mas o Reni é muito conhecido, você já deve ter visto algum vídeo dele circulando aqui na internet, justamente comentando alguns fatos da geopolítica, da política internacional, né? Como é que o Brasil está sendo visto lá fora, Reni, na tua avaliação? Muito mal. Muito. Existe uma parcela disso que tem vieses ideológicos de criticar o Brasil, mas existem políticas que o Brasil adotou que elas são muito na contramão, entendeu, Paulo? A história da pandemia, olha, é muito evidente que o Brasil se perdeu, que o Bolsonaro se perdeu, quis defender
uma coisa indefensável, vender uma narrativa, uma história que ela é extremamente destrutiva para o Brasil. No quê? Por exemplo, dois caras que eram líderes, exemplos do Bolsonaro, Trump e o Netanyahu, Os dois primeiro-ministro de Israel. Não é só que eles perderam, não é só por isso. Como que eles conduziram a pandemia e como o Bolsonaro conduziu a pandemia. O Netanyahu, que é o ex-primeiro-ministro de Israel, lockdown, máscara, botou o Mossad, o serviço de inteligência israelense, para trás de respirador. Foi o primeiro país a fazer uma negociação gigante com a Pfizer para vacina, na compra da vacina, assim, olha, faz o meu país de laboratório, mas me dá vacina. Uma postura, um cara de direita que o Bolsonaro admira. Uma postura totalmente diferente da do Bolsonaro. Trump flertou com a ideia de, gripinha, isso não é nada, tal, pandemia não é isso, ok, mas no final, quando a coisa apertou, ele arregou. Ele não só regou, como o mundo só tem vacina, Paulo, porque o Trump financiou 15 bi de dólar. Para quê? 15 bilhões de dólares entregues para todas as farmacêuticas grandes do mundo produzirem vacina. Então 2 bi aqui, Pfizer. Mas vai dar certo? Não vai? Tá aqui 2 bi. Faz! O Trump fez isso. Essa é a diferença da postura. Esse é o responsável pelas vacinas do mundo, você acha? Isso. Ele é. Em termos não tem como negar isso. Não tem, assim, e tenho várias críticas ao Trump, acho a forma dele fazer política extremamente nociva, perigosa. Posso até concordar com algumas políticas em si, mas a forma faz toda a diferença dentro da política e ele é destrutivo nesse sentido. A história de antes da eleição acabar, se eu perder foi roubada, que é a mesma tática que o Bolsonaro está usando, e isso é uma piada para mim. Você entrar numa competição e falar, se eu perder foi roubado, você é um mau competidor, você não sabe o que é competição. E o Trump fez isso, o Bolsonaro está imitando isso, mas o Bolsonaro não imitou o que ele deveria ter imitado do Netanyahu e do Trump, que é tratar a pandemia com seriedade. E ter corrido atrás das vacinas desesperadamente, imediatamente. Foi uma cagada monstruosa. Gigante. Uma briga que eu até hoje não consigo entender. Ele se perdeu. Que ele ganha. Ele se perdeu na ideia ideológica de falar assim, não, então agora a economia vai mal. Nós estamos falando de 99% da população da cidade de São Paulo vacinada. 52% da população brasileira já com a segunda dose. Eu não consigo entender. E nós vamos ter 99% da população, porque o brasileiro quer, o brasileiro então, mas não eu não consigo. E o Brasil é diferente dos Estados Unidos. O Brasil não tem um movimento anti-vax que os Estados Unidos têm. E os Estados Unidos têm movimento anti-vax e o Trump foi lá e financiou a produção, a pesquisa das vacinas, entendeu? Então, é tudo pra torcida. O Bolsonaro errou assim, mas é de uma gravidade o erro. E não para de pé. E se não tivesse isso, você repara, né? Não teria essa CPI da Covid-19 que foi criada. Assim, seria tudo bem, um governo que poderia ter sido inúteis, criticado, entendeu? mas você perde tempo com coisas teria inúteis. evitado essa coisa de genocida, que eu particularmente acho que ele não é um genocida. A palavra genocida para mim com o uso da completamente palavra, também acho que não tem nada a ver. Eu acho que ele é incompetente. Incompetente. Genocida é aquele cara que, age para matar. Eu não acho que ele agiu para matar as pessoas. Eu acho que ele é incompetente. Acho que ele é extremamente fraco irresponsável. De gestão. E ele errou assim, e esse erro ele não é aceitável, entendeu? E isso manchou a imagem do Brasil de um jeito muito ruim. E assim, pela primeira vez o Brasil, ele é visto de uma maneira péssima. Então, péssima. Mas é isso que eu quero entender, saindo um pouquinho do Brasil e indo para outros países, né? Como é que tá essa coisa? Eu quero entender a tua visão sobre a guerra Estados Unidos e China, como é que ela fica depois da pandemia. Eu quero entender também a sua posição em relação ao que o Brasil deve fazer nisso, porque tem interesses comerciais. Esse ponto é bastante né? importante. A gente sempre fica nessa coisa, os chineses e não sei o quê, mas quanto de grana está envolvido nisso? Como é que nós devemos agir? Os caras estão avançando mesmo? Me traz um pouco de panorama dessa. A China hoje é a maior ameaça ao mundo. Ponto. Isso está estabelecido. A China
cresceu muito, ela tem muito dinheiro, ela está investindo muito nas forças militares, ela tem um projeto expansionista, ela é uma ditadura totalitária, talvez uma das mais controladoras do planeta, pelo volume de pessoa que ela controla, pelo nível de controle que existe lá dentro. É um partido único comunista, e aí quando eu falo da China, não estou falando do chinês, estou falando do partido, do governo, do regime chinês, né? Do Partido Comunista Chinês. E não é só porque é comunista ou não, é porque é uma ditadura, entendeu? Não é uma discussão só ideológica, política, mas é uma discussão de democracia. Então, a China é uma grande ameaça. Então, o que acontece? É uma ameaça, mas está avançando. Continua avançando. Muito. Óbvio, porque as democracias do mundo, elas precisam se juntar e resistir ao avanço. E não vai dar para ser só pacato, passivo. Vai ter que ser duro. Você acha que vai ter que ter guerra? Eu acho que na história das relações internacionais, eventualmente, você não tem uma transição de poder de uma superpotência, de um poder hegemônico para outro, sem um conflito. Isso não acontece pacificamente. Que tipo de guerra você imagina no século que nós estamos, na década que nós estamos? Por Porque exemplo, é diferente, né? Se a gente É pensar diferente, mas na Primeira assim, Guerra Mundial, você Segunda pode ter Guerra pra conflito agora. militar, conflito violento, violência física, entendeu? Guerra, guerra quente, não guerra fria. Hoje a China vive com os Estados Unidos uma guerra fria, sem o fator Sem ideológico, dúvida. mas é um outro tipo de guerra fria. Já existe, em algum momento isso pode explodir ou eclodir um conflito armado. Como que seria? Por exemplo, Taiwan. A China querer recuperar Taiwan, os Estados Unidos falar assim, não vou deixar, porque é um avanço muito sério, uma coisa muito grave. O fato é que o Brasil ele precisa entender isso e se posicionar. Por quê? A China é o nosso maior parceiro comercial. Nós temos uma dependência muito grande da China. A gente tem mais relações comerciais com a China do que com os Estados Unidos. Isso significa que o Brasil tem que sair atacando, destruindo, fechar as portas para a China? Não, nós temos que fazer negócio com a China. Mas nós temos que ser maduros, politicamente, falar assim, olha, China, negócios. Politicamente, eu não concordo com você em um monte de coisas, porque eu sou uma democracia e você não. E eu vou te criticar e vou discordar. Isso não tem que afetar os nossos negócios. Mas é difícil, você concorda? Mas se você explicar de antemão, se você preparar o terreno, isso é política, Paulo. Isso é articulação política. O que você faz? O cara vai lá e vai subir no plenário e vai me xingar. Ele fala, vou te dar umas cutucadas lá. Cara, tô esperando. Mas já baixou a tensão. Entendeu? E os países fazem isso. Essa negociação existe. Você vira e fala assim, olha, eu discordo disso daqui seu. E eu vou bater nisso. Mas isso não impede da gente continuar tendo uma relação boa. Por exemplo, Catar. Ele é dono da Al Jazeera. Televisão. É a emissora que promove o islamismo. Sim. E a maior crítica e propagadora de anti-americanismo na região. E você acha que os Estados Unidos gosta disso? Não gosta. Mas quem é que fornece uma base militar para os americanos atuarem dentro do Oriente Médio? O mesmo Catar. Você entendeu? Isso é política. Cara, tá aqui a minha base, vem aqui, ocupa meu solo, meu território, e aí eu vou no canal e falo, os infiéis, o demônio está ocupando o território das terras árabes. Entendeu? É o bastidor e o show. Isso. E a política é assim. Quem não entendeu isso não entendeu nada. Então, óbvio que existe espaço para o Brasil ir lá e falar para a China, eu vou discordar, eu vou criticar, mas nós estamos mutuamente ganhando aqui. Ah, não, o Brasil só depende da China. Desculpa, a China também depende do Brasil. Você acha? Claro. Onde que a China vai alcançar tamanha quantidade de alimentos em outro lugar? Onde é que ela vai encontrar tanto recurso natural, tanto minério de ferro que agora, com essa história da Evergrande e todos esses problemas, já está comprometido, em parte. Então, assim, o Brasil precisa fazer isso para sua sobrevivência política e para ele poder sair. Isso é o ponto de posicionamento, porque nós somos democracia. Ponto 2. Não dá para você depender só de um país. Não é só da China.
Você não tem que depender só dos Estados Unidos, você não tem que depender só de ninguém. Isso não é estratégico para a segurança nacional de uma nação. O que está sendo feito no Brasil em termos práticos, de política, de ação, para o Brasil depender menos da China? Nada. Nada. Então pronto. É que nem o Bolsonaro fica o dia inteiro falando que o STF... Vai pro Twitter. Que o STF é politizado. O Brasil é resolvido no Twitter. Eu concordo. Então, que triste, né? Pensa assim, Paulo. Eu concordo que o Brasil tem um problema de politização do STF. Ele tem. O judiciário como um todo. Isso. O que o Bolsonaro fez para resolver Não, esse problema? nada. Nada. Ele só precisa fazer o quê? Show e gritaria para o quê? Isso, para torcer. Para mexer com as emoções das pessoas. Ele está preocupado em resolver o problema do Brasil? Não, não está. Não está, porque o presidente pode propor uma reforma constitucional que limita o mandato, que cria um outro processo de escolha, que fica mais assertivo a sabatina dos ministros, sei lá, uma lista tríplice que vem de outro lugar, eu não sei, o currículo deles, o cara tem que ter sido juiz. Não, existem milhões de propostas no mundo, vamos estudar como que os outros países fizeram mas isso. Mas só faz isso quem não tem rabo preso. Isso. Esse é o ponto. Então tá bom. Então olha como é você... Para mim tá muito claro, o cara que vai lá e faz um negócio desse no Brasil é o cara que não tem rabo preso, é o cara que não tem amarração. Esse é o cara que eu acho que a gente precisa encontrar. Então, e aí, como é que faz isso? Que é muito difícil hoje em dia nesse cenário político que a gente vê. É difícil, mas existem jeitos do cara fazer isso sem provocar a ira, mesmo que ele tenha o rabo um pouco preso. Se ele não sai xingando todos os ministros da STF, se ele só costurar ali com o Congresso e falar assim, Congresso... Mas mesmo assim é difícil, você concorda? Vamos mudar. Não, mas os caras já estão lá. Mas os caras não querem mudar a regra, que não, mas envolve assim, tipo, os outros, vamos botar o currículo. O cara precisa ter sido juiz. Eu concordo os futuros, plenamente. Não vai tirar o de agora, mas eles vão se aposentando. O futuro só tem que ser juiz. Ele não quer resolver isso. Ele não quer. E esse é o ponto. O Brasil não quer resolver os grandes problemas. Não tem ninguém pensando como que vai resolver. E aí é tudo na retórica, na narrativa, na gritação, tá, na gritaria. E ok. Então não vai resolver, não vamos resolver. Vamos continuar dependendo da China. E aí vem a parte mais problemática. 5G. E aí? O mundo inteiro, todos os países desenvolvidos, democracias sérias, não aceitarão a infraestrutura da tecnologia do 5G chinês. Nossa. Por quê? Eles sabem que a China vai ter o poder de controle, acesso, monitoramento de tudo que acontece no país. E como é que está a posição do Brasil? O Bolsonaro, no começo, falou que não permitiria que a China participasse, e depois de tanta palhaçada, tanto erro, tanto atropelamento, porque faz as coisas sem pensar, sem estratégia, sem plano, aí ele teve que recuar e a China vai participar. E para mim isso é uma tragédia, porque se o futuro do mundo é a tecnologia, é a comunicação, se a gente já depende comercialmente da China, agora nós vamos entregar toda a nossa comunicação para uma empresa ou para o governo chinês, porque o governo chinês tem ascendência, influência sobre todas as empresas importantes da China, você está dando para o governo chinês o controle das telecomunicações do seu país. O que é telecomunicação de 5G? Não é falar no telefone, é todos os dados de absolutamente tudo. De todas as coisas que existem no país. Se nós estamos vivendo a era dos dados e o futuro são o uso de dados e as redes sociais, as grandes Facebooks, Instagram, YouTube, eles ganham dinheiro com dados. E as grandes empresas do futuro são empresas de dados, do presente já hoje. Como é que o Brasil vai entregar os seus dados para um governo de outro país e todos os outros países que são sérios e que são ricos e que deram certo, falam que não vão fazer isso. E o Brasil não está nem um pouco preocupado com essa discussão. E desculpa, não é ser anti-chinês, é proteger a segurança nacional do Brasil, é se preocupar com a nossa independência, com a nossa soberania, com os nossos segredos de negócios. O tal do nióbio, que o Bolsonaro fala tanto. Qual a vantagem do nióbio? Não existe nióbio em outros lugares do mundo? Claro que existe. Qual a diferença? O Brasil desenvolveu aqui uma tecnologia industrial de exploração do nióbio. Ué,
Se existe nióbio em outro lugar, o que eles não têm? Eles não têm tecnologia de fabricação. Agora, se você tem acesso a todos os dados, e é isso que está todo mundo morrendo de medo no mundo inteiro, segredos industriais, segredos de negócios. A China vai roubar os segredos do Facebook, vai roubar. E do Brasil vai roubar o quê? Os poucos segredos que nós temos de coisas de sucesso. Assim, eu não consigo, e não é porque é a China, porque a minha postura seria a mesma se fosse os Estados Unidos. Aí alguns vão falar, mas os Estados Unidos não espiona, não sei o quê. Espiona, mas as empresas americanas são privadas. E as ações da Apple despencam se tem um escândalo desse. E os acionistas vão lá e mudam a empresa, mudam a direção. A diferença é o regime diz tudo. Não, o regime ditatorial comunista. E não deve satisfação. O governo americano não espiona? Espiona, o cara perde a eleição. Porque a cada 4 anos tem eleição. Não tem eleição a cada 4 anos na China. Entendeu? Não tem. Nós estamos falando de mundos totalmente diferentes. Não dá para comparar essas coisas. Existem graus do jogo que são parecidos? Existem, mas a diferença está nos graus. Agora, nós estamos conversando muito sobre essa coisa dos Estados Unidos com a China, mas recentemente a gente teve um episódio envolvendo o Talibã no Afeganistão. A gente poderia citar o Talibã também como um outro grande perigo que o mundo tem hoje? Como é que você vê o Talibã daqui para frente? Olha, eu entendo que o Talibã aprendeu uma lição. Ele governava o Afeganistão em paz e ninguém estava nem aí para as atrocidades e aberrações do que ele fazia, até ele abrigar a Al-Qaeda, que foi a organização terrorista que planejou e executou os ataques do 11 de setembro, os maiores ataques terroristas da história contra os Estados Unidos das Torres Gêmeas. Quando ele botou o Talibã e abrigou o Talibã lá dentro, os Estados Unidos foi lá, invadiu e ficou lá 20 anos dentro do Afeganistão, combatendo o Talibã. Eu entendo que o Talibã aprendeu a lição. A saída foi muito errada dos Estados Unidos? Foi, muito. O Biden vai pagar caro por isso? Eu não sei se vai pagar caro porque a opinião pública americana, Paulo, tipo assim, era unânime. Ninguém queria estar naquela guerra. E eu acho que as imagens da saída, do ponto de vista de política internacional, são catastróficas. Mas do ponto de vista da opinião pública doméstica americana, é assim, olha esse caos. As pessoas nesse lugar se penduram num avião achando que vão penduradas e ir embora. Porque realmente parte daquilo ali era o desespero, mas uma ingenuidade de não entender que você está pendurado no avião. Meu, você não vai pendurado embora. Vai cair. E isso, para mim, é uma tentativa de suicídio aquilo. É um retrato do nível da dificuldade que os americanos enfrentavam em reconstruir aquele país, ou organizar aquilo minimamente. E aí o americano que assistiu aquela cena falou, ainda bem que a gente está indo embora dali. Pode ter sido feito de uma forma desorganizada, mas eu acho que no final das contas isso não, politicamente, não vai ser ruim para o Biden com os americanos. Internacionalmente, é uma grande catástrofe. Mostra fraqueza para outros países, Estados Unidos destrambelhados, saindo todo torto. Mas voltando para a história do Talibã, eu não acho que o Talibã, acho que ele aprendeu a lição e ele não vai dar abrigo do jeito que ele deu para uma Al-Qaeda da vida, e isso é que provocaria um grande problema. O Talibã vai ser o Afeganistão vai ser um lugar, como vários países da região, problemático, violento, instável, mas desde que ele não cause problemas para fora, vão gerenciar aquilo à distância. Não vejo mais o Talibã querendo, mas é imprevisível, porque eles são fundamentalistas, as coisas podem mudar. Mas eu acho que neste momento o Talibã está esperto. Nesse momento o Talibã vai tentar propor uma certa estabilidade ali, até para conseguir ocupar definitivamente. Olha, fica tranquilo, você não precisa vir invadir aqui, eu vou tocar, é do meu jeito. Eu vou perseguir as mulheres, eu vou continuar fazendo todas as aberrações e atrocidades. Mas eu não vou te encher o saco. Isso. E aí o resto do mundo ocidental vai falar, tá bom, vamos conviver com isso do que tentar ir lá de novo, gastar trilhões de dólares e não chegar a lugar nenhum. Porque você não reconstrói um país assim. Você não vai lá e entra no outro país e resolve o problema. Então, os Estados Unidos fez isso, os ingleses fizeram isso, os russos, os soviéticos fizeram isso, todos fracassaram. Vários impérios estiveram no Afeganistão tentando resolver o Afeganistão. Não deu certo. Você acha que a estratégia da guerra é um erro? Eu acho que a intervenção de ocupação e tentar consertar o país é um erro. Você até pode fazer uma guerra ou operações militares para derrubar alguém que está ali, mas você tentar ocupar e consertar o país, isso não vai acontecer.
E isso é muito difícil. Só que aí você fala assim, tá bom, vai lá, derrubou o líder. Virou uma anarquia, um caos. Síria, Líbia, são exemplos disso, de caos. Caos é um terreno fértil para extremismo, para Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele surgiu do caos do Iraque e da Síria. Então é muito difícil, esses problemas não são por um acaso os problemas gigantes, eles são porque é impossível você resolver eles. Mas você reconstrói o Haiti? Não reconstrói, como é que você vai reconstruir a Venezuela? Não vai reconstruir, quanto tempo vai demorar? A Colômbia não foi reconstruída totalmente, claro, está muito melhor do que era, mas ainda é o maior produtor de cocaína do mundo. Ainda é o grande alimentador do crime organizado mundial, do tráfico de drogas internacional. Transferiu para o México, os cartéis foram para o México, mas a produção da cocaína está na Colômbia. Aí você fala assim, pô, por que não vai lá e destrói os campos? Porque o cara precisa de uma atividade econômica. Porque tem um grupo revolucionário, tem as Farc. Você tem uma combinação de coisas que você não resolve. Aí você fala assim... Aí, outro dia, eu fiz um vídeo recente, Geopolítica da Cocaína, no meu canal, né? Publiquei agora há pouco. E aí um cara me mandou uma pergunta assim, pô, mas vocês sabem onde estão todos os campos de plantação? Por que não faz uma força-tarefa e vai lá e resolve? Aí minha resposta foi, se você sabe onde está localizado o PCC dentro da cadeia, por que você não vai lá, faz uma força-tarefa e acaba com o PCC? Porque senão Não é você acaba assim. com a cadeia. É que a galera acha que a solução é fácil, que você vai lá escrever um comentário, como é que não pensaram nisso ainda, né? Eu sempre tenho a humildade de pensar o seguinte, pô, Alguém já pensou nisso, eu né? acho que assim, se não resolveram até agora, é porque, né, vamos tentar esclarecer um pouco melhor as coisas. Pensa o PCC. Não, é porque isso é Por muito favor, interessante. por favor. Pensa o PCC, ele já tá dentro da cadeia. É, ele existe. Ele já tá preso. E dentro da cadeia o cara tá murado, fechado no ambiente e a gente não consegue controlar ele. Pô, claro que você não vai controlar o cara num campo aberto plantando cocaína no meio das altitudes dos Andes ou sei lá onde. Que frango, hein, turma? Meu Deus do céu. Vocês sabem que o Reni Ósico, que é nosso entrevistado hoje, nosso professor Rock, conhece o nosso amigo Rogério Betti, ó, há séculos. Amigo de infância, cara. O Rogério é querido e empreendedor nato. Um abração, Rogério. Um abraço abraço. para você, cara. O Rogério é nosso grande parceiro, aquele que fornece essas carnes maravilhosas. Ele tem um Debete, açougue tá explicado. muito legal lá na cidade de Jardim. Eu peço que vocês conheçam, porque, ó, top. O negócio é muito bom mesmo. Meu, E quando eu esse frango conheci tava o Rogério, o pai dele a família dele já tinha açougue. É, Era muito interessante, assim, ele voltar para isso depois de legal. vários anos. Ele empreendeu em várias outras áreas e legal ele sei lá, resgatar isso da família e Muito legal fazer de uma forma muito mais legal, né? Não, ele revolucionou esse mercado, Revolucionou. né? Ele trouxe o churrasco gourmet para valer pro Brasil, né? Bem legal. Um abração, Rogério. E olha, outra empresa que é muito apoiadora deste canal, que é a nossa parceira de coração, Carolzinha, Marcião, Kézia, Home Delivery BR, uma das maiores importadoras que existem lá nos Estados Unidos, produtos importados, dá para comprar com dólar a quase R$6, mesmo assim de uma maneira barata, e a Carol vai te contar como. Fala Paulo, tudo bom pessoal? Aqui é a Carol da Home Delivery BR e hoje eu vou continuar mostrando para vocês um pouquinho de como é fácil comprar nos Estados Unidos e receber no Brasil sem sair de casa. Através dos nossos redirecionadores parceiros, você consegue comprar como se estivesse nos Estados Unidos. Assim, você consegue aproveitar os descontos e promoções que são só oferecidos em outlets americanos. Os redirecionadores te fornecem um endereço americano, recebem as suas compras, preparam a sua caixa e fazem o envio através da Home Delivery BR, com total segurança e rapidez. E você acompanha tudo com o seu código de rastreio. Muito bem, professor Rock, depois desta fala aí da nossa Carol, um beijo Carol, Marcião, Kézia, um beijo para todo mundo aí, diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Eu queria falar um pouquinho mais de China contigo, porque a gente viveu a questão da pandemia, enfim. Você acha que o vírus foi criado propositalmente? Tem essa teoria da conspiração rolando, aquela coisa do laboratório, que os chineses fizeram isso mesmo. Não sei, eu tenho uma tese, chutômetro puro, porque acho que todo mundo vai chutar nessa história, né? Na verdade não existe ainda comprovação, não tem prova, é chutômetro puro. Mas eu acho que a China tem algo
alguma culpa no cartório. Eu não sei se foi aquela coisa premeditada, planejada, de vamos criar isso para ter esse resultado, eu não sei. Mas que tem uma maldade aí na história, eu não descartaria. Como é que você vê isso? O Biden pediu para todas as agências de inteligência americanas, né, serviços de espionagem, para investigarem e descobrirem o que aconteceu. E o relatório final delas até agora é inconclusivo. Nossa. Algumas delas dizem que veio do laboratório e várias outras dizem que não. Então, assim, se você não sabe, eu muito menos, ninguém sabe, porque se nem as agências... Mas e no teu achômetro, conhecendo as relações internacionais? Eu não acho que foi um negócio premeditado. Mas qual é a responsabilidade do governo chinês? Perfeito, ok. A responsabilidade são as políticas sanitárias, as políticas de transparência, a maneira como foi conduzida o início da pandemia, porque eles são um governo ditatorial que escondem as informações. E aí, olha como é claro isso e como as pessoas não conseguiram equacionar essa discussão. Os países árabes, que têm políticas de vista grossa ou até de financiamento direto a grupos extremistas, sofrem pressão, penalização e crítica internacional. Os países que são paraísos fiscais, como a Suíça, sofrem pressão, crítica e reclamação da comunidade internacional. Países como o Brasil sofrem pressão, crítica e a comunidade internacional querendo mudar as nossas políticas ambientais. Por que raios que a gente não pode responsabilizar, criticar e observar o que está de errado nas políticas sanitárias chinesas? Perfeito. Então, assim, Não sabe? faz sentido. Não faz sentido nenhum. É um negócio mega sério. Se o meio ambiente afeta o mundo inteiro, se o terrorismo afeta o mundo inteiro, se a lavagem de dinheiro afeta o mundo inteiro, a questão da pandemia afetou o mundo inteiro. Aliás, as questões de saúde global, elas afetam o mundo inteiro, Paulo. Então, é absurdo aqueles que se recusam a criticar, avaliar, investigar o papel e responsabilidade do governo chinês nessa história. E ele existe. Por quê? Transparência na condução da pandemia. Ponto. Só isso. Não importa se o vírus foi criado ou não. A falta de transparência gera justamente o questionamento. Acirrou o problema, não só do questionamento de onde veio, mas o problema da transmissão, a gravidade e a seriedade do negócio, o nível de resposta que teria que ser dado pelos outros países e uma série de outras coisas foram impactadas por isso. É absurdo as pessoas acharem que não se pode falar disso. E, na verdade, no meu entendimento, o mundo inteiro tinha que sentar e falar assim, nós vamos investigar e vocês serão punidos e responsabilizados pelo que aconteceu. Eu sei que na prática isso não vai acontecer, mas alguém tem que dar algum recado para a China, mudar, por exemplo, uma política e uma prática dos mercados molhados, que são aqueles mercados onde você tem os animais sendo vendidos com os seres humanos e animais que são os transmissores do coronavírus e de vários outros vírus absurdos. Ah, isso é uma prática cultural deles. Não me importa. Essa prática cultural, é uma prática cultural da Suíça permitir que todo mundo coloque o dinheiro lá. Essa prática cultural está favorecendo o crime, grupos de interesse, o crime internacional, a lavagem de dinheiro. Tá errado. E a pressão foi colocada e a Suíça resolveu, está resolvendo. E os países árabes também tiveram que mudar de postura. Eles não podem ficar financiando esses extremistas, porque isso viraram grandes organizações terroristas internacionais. A pressão existe no Brasil na questão ambiental, certo ou não, mas ela existe. E por que a gente não está falando de saúde com a China? Se ela é o grande lugar que tem práticas culturais, sociais, sanitárias que não são condizentes com um mundo interconectado numa questão de saúde como essa. É muito absurdo, é muito sério e isso faz parte dessa inação do Ocidente em relação à China. E essa história de não vão apontar o dedo. Não, pera um pouquinho. Todo mundo aponta o dedo para o Brasil,
Todo mundo aponta o dedo para os países árabes. Vamos apontar também. Vamos apontar o quê? Não estou dizendo para você sair criticando sem embasamento, mas vamos fazer uma investigação, vamos botar pressão, vamos criar normas internacionais. Não, e vamos criar uma importância para o Brasil nesse debate, né? Isso. Acho que é a coisa fundamental, é as pessoas pararem para ouvir o Brasil e falarem, qual a opinião do Brasil? Porque hoje não tem isso, né? E assim, o Brasil hoje, se tipo, juntar... se o Brasil pensar A ou B, dane-se. E o Brasil se juntar, e não é só o Brasil nessa história, o resto, os outros países do mundo, as outras democracias precisam endereçar a questão sanitária na China. Pandemias, essa foi a primeira. Virão muitas outras. Se algumas práticas chinesas colaborarem. Perfeito. E não só da China, qualquer outro país. Vamos estabelecer regras mundiais de convivência com a questão sanitária, porque, já vimos que isso destrói o planeta. Com certeza. E não é só a... Eu estou estudando, né? Estou fazendo aulas sobre, por exemplo, a malária. A história da malária. O inseto transmissor da malária, ele é o animal mais mortífero da humanidade. Ele é o animal que mais matou seres humanos na história. E a gente nem sabe, acabaram de lançar a primeira vacina da malária faz 2 semanas. Só que ela só tem 35% de eficácia. Ela atinge os países africanos e os países tropicais majoritariamente. 95% de toda a malária do mundo, de mortes de malária, são 400 mil por ano, são mais de 220 milhões de pessoas infectadas, estão na África. Nossa. Então você percebe, a questão das doenças não é qualquer coisa. Elas são um fator, e é um fator geopolítico, que veio para ficar. E se as políticas, se as políticas sanitárias da China não estão condizentes para a gente endereçar esse problema, nós precisamos fazer alguma coisa. Muito bem, turma, nós vamos já caminhando para o nosso fim aqui do papo com o nosso professor Roque, o nosso Reiniose Cuquier. Mas antes, o homem disse que pleiteia o Senado Federal, a casa importantíssima. E nós estamos tendo um debate lá no Senado Federal, meu caro Reni, que eu acho que a gente nunca viu isso no Brasil, né? Ou melhor, vimos, na época do Joaquim Barbosa, está mais ou menos igual, né? Que é a ausência da sabatina para a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal, pela nossa Constituição, é o responsável pela fiscalização do Supremo Tribunal Federal, do órgão judiciário. No Brasil, desde 1890, 92, se eu não me engano, a gente nunca teve um impeachment, um processo, enfim. Nenhum ministro do Supremo fez absolutamente nada de errado no Brasil. Nada. Sempre agiram em perfeito estado, conforme a lei. Eu quero saber de você lá dentro do Senado, qual que vai ser a tua atuação nisso? Como é que você enxerga isso? Cumprir o papel que é dado para o Senado, que você colocou muito bem, que é de aprovar, sabatinar, não só os ministros do STF, todos os embaixadores, e uma série de outras posições importantes. O do STF é mais gritante, mais problemático nesse momento. Olha o que nós temos em São Paulo. Os 3 senadores de São Paulo não têm protagonismo. Quem são os 3 senadores de São Paulo? Porque, se eu não estou enganado, vamos voltar aqui. O Serra está mal das pernas, certo? Aí ele saiu. Isso, aí está o Aníbal. E entrou o Zé Aníbal, que é o suplente. Tem a Mara Gabrilli, que foi eleita em 2018, certo? Certo. Mara Gabrilli e tal, que tem uma história na área da pessoa com deficiência física. E quem que é o outro? O Major Olímpio morreu. Quem que é o cara que está no lugar do Major Olímpio? Jordano. Jordano. Quem seria o Jordano? Então, é o suplente. Então, nós temos dos 3 senadores de São Paulo, 2 estão os suplentes. Que louco. E a Mara, ela tinha uma exposição, um trabalho consolidado como vereadora e federal, muito mais expoente do que agora como senadora. Ela está mais apagada. Então, os senadores do maior estado da federação, do mais importante, da locomotiva da federação, não estão atuantes. Eu não vejo nada do Senado por São Paulo, cara. Eu vejo o que está rolando do Senado que me chega é justamente a CPI da Covid, que está lá, enfim. Aí tem aqueles que são mais governistas, aqueles que são contrários, Omar Aziz, Renan Calheiros e tal. Isso chega para a grande massa. Mas de resto, São Paulo, cara, então, participação São Paulo zero. Está morto. Nós precisamos renovar o Senado brasileiro. O Senado virou uma casa de aposentadoria. Agora é uma troca, né? Não duas. Uma vaga só, E quem que vai sair? O Zé Aníbal e o Serra? Isso, a vaga deles. O que acontece?
O Senado virou um banco de reservas da política. Não tem cargo para governador, não tem como ir para prefeito, então eu vou para o banco de reservas, que é o Senado. Vai para o step. Isso, fico ali, quietinho. É uma casa de aposentadoria. É o fim da carreira dos políticos brasileiros. A gente precisa de energia, Paulo. Se eleito, eu seria o senador mais novo da história de São Paulo. Depois da redemocratização. Não teve um cara tão novo assim. E, assim, não é novo só com energia, mas com bagagem, com currículo, com entrega. Vou ter 45 anos. A gente precisa de vontade de querer trabalhar o Senado. Eu não estou querendo ir para o Senado para usar como um trampolim para outro cargo. Eu quero ser senador. Eu quero ser senador para ser senador. Eu quero resgatar a importância da Casa Legislativa Alta. 8 anos, né, de mandato. 8 anos. É tempo, hein? Mas você precisa ter gente com energia e com vontade e usar aquilo ali. Ela é muito importante. Sem dúvida. É a última instância do legislativo brasileiro. É a mais alta instância do legislativo brasileiro. E a gente precisa renovar. E São Paulo não está representada na federação. Tem tantos assuntos da federação que São Paulo sai prejudicada. E é diferente, né? As pessoas, não sei se elas têm essa noção, mas o deputado federal, ele está representando a população. O Senado é o Estado. Isso. Está representando a unidade federativa. Isso. Você está representando o Estado de São Paulo. Você vai lá para mexer nas questões da federação. São Paulo sofre muito com a federação. Tem muita coisa para mexer e trabalhar para melhorar para São Paulo. E, consequentemente, melhorar para o Brasil. Porque São Paulo não é um projeto de São Paulo se separar e ser especial, não é isso. É que se São Paulo for melhor, o Brasil vai melhor. E isso precisa ser feito, precisa ter essa consciência. Só que você vai lá para ser seu banco de reservas, para ser sua casa de aposentadoria, ou, sei lá, porque você está ali para dar um trampolim, um pulo para outro lugar, você não tem essa visão, você não tem esse planejamento, essa vontade. E é isso que eu tenho. Muito bem. Qual que é o canal? Professor Roque, HOC. Sigam, pessoal, vocês vão gostar. Toda semana tem uma aula nova, 40, 30, 50, uma hora de aula. São vídeos muito legais, vão te trazer uma visão de mundo. A geopolítica é uma coisa tão fenomenal, interessante. Eu recebo tanto feedback, Paulo. É tanta gente que me manda mensagem e fala... Professor Nossa, Roque. Roque, HOC. HOC. Sigam. Show. Vão E gostar. no Insta? Também, Professor Roque. Professor Roque. No Twitter é HOC111. Também dá para achar lá, botar meu nome, vocês vão ver. Cada mídia tem uma cara diferente. Claro. No Twitter eu tô mais da política, no Insta é misturado, no YouTube são só aula, só professor ali, dando aula sobre geopolítica. Professor, muito obrigado, Valeu. hein? Muito Boa legal, sorte aí na tua empreitada, Obrigado. no teu trabalho. Obrigado. Gente, é muito legal acompanhar Parabéns o Rene. pelo seu trabalho Conteúdo, tamo junto. Muito obrigado pela audiência, pela participação de vocês. A gente se vê semana que vem. Tchau.